professor, está começando agora o segundo episódio do Pode Medir, um podcast dedicado a você que trabalha com topografia e agrimensura. E hoje tenho aqui comigo dois convidados muito especiais, Pedro e Thiago, da equipe da Guandarini Posicionamento, especialistas no mundo de escaneamento em nuvem de pontos, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse mundo de digitalização de ambientes, de nuvem de pontos, das mais novas tecnologias que otimizam, é claro, os seus trabalhos, os seus serviços, tanto em campo como no escritório. Pedro, seja muito bem-vindo. Tiagão, obrigado, Frank. Vamos trocar uma ideia boa hoje. Meus queridos, em primeiro lugar, por que no Brasil essa tecnologia demorou tanto para chegar? Quem começa? Eu acredito que essa tecnologia não demorou para chegar, mas sempre foi uma tecnologia muito cara. A gente tem relatos aí da década dos anos 2000, início dos anos 2000, de já ter scanner operando. Eram scanners diferentes, que demandavam muito tempo cena a cena, e o custo dele era muito alto, e o custo do processamento dele era muito alto. O que veio acontecendo com o passar dos anos é os equipamentos diminuindo e reduzindo o custo. Você acredita que de repente a minha pergunta poderia ser um pouquinho melhor? Eu poderia falar então por que o scanner não se popularizou no Brasil tão cedo quanto em outros países mais desenvolvidos? Perfeito, é isso aí. Ele não se desenvolveu tanto no Brasil no início vamos falar de 2005, 2006 para trás, exatamente por causa do custo. De 2005 a 2006, teve algumas marcas que entraram muito forte no Brasil, com pré-sal, com trabalhos de plataformas de petróleo, trabalho na mineração. Foi visto o quanto a nuvem de pontos reduzia o custo de operação com profissionais e o risco, então começou a trazer essa tecnologia para dentro do nosso mercado. Eu posso dizer que de 2012 a 2014 em diante, ele veio se popularizando com a entrada dos equipamentos da Leica, do primeiro BLK, da linha P, da linha, qual que é a outra linha? P grande, é P e C? Não, só é C também. A linha C, a linha C10 e o P20. Essas linhas que daí, elas não são uma linha popular, são uma linha industrial, mas eles abriram uma porta do mercado brasileiro. E de 5 anos para cá, eu comecei a ver a popularização efetiva de muitos clientes com uma linha de scanner BLK, muitos clientes com RTC, bastante cliente que já conhece do processo, estuda o processo, e eu posso falar que a Guandarini fez um papel fundamental na democratização do scanner com a vinda da linha Matterport. E esse assunto, esse tema e esse momento histórico que tu colocou agora é algo bem interessante, porque nós até estávamos conversando antes da gravação sobre os movimentos de mercado nos setores que fornecem tecnologias aqui para o Brasil, né? O movimento das empresas, que a maioria das empresas acabou olhando e vislumbrando muito o mercado de drones, tanto que hoje eu particularmente enxergo muitas empresas que antes forneciam tecnologias para topografia e agrimensura e hoje praticamente migraram toda a sua entrega para a agricultura não seria nem agricultura de precisão, mas seria a parte de pulverização. E análise também da agricultura. Exato, então esse movimento a Guandarini escolheu ir para a parte de drones. De drones não, desculpa, de laser scanner. Isso mais um ponto a ser discutido também é a educação, né? A gente vê a parte de agro, na minha graduação a parte de agronomia do meu curso, já se falava sobre agronomia de precisão, né? Então as pessoas já têm a cultura do drone. Então a mesma coisa vale para o laser scanner também. Então o curso de arquitetura e engenharia civil hoje não tem uma área específica para tratar de captura de realidade. Então as pessoas estão no método mais tradicional ainda. Digo isso pelo meu próprio curso mesmo, né? Quando que os cursos de agrimensura começaram a ter gráfico regular de fotogrametria digital, né? Não só a partir. E isso é muito curioso porque comumente a gente consegue deparar com situações em que universidades buscam a compra de equipamentos e ainda se importa para o Brasil teodolitos para a parte de educação, né? Então a gente vê que
que essa parte educacional é defasada, e isso acaba refletindo também na ponta, né? Na linha de frente, em quem está atuando, né? É natural isso. Dentro disso da educação, acho que um trabalho que a gente faz muito forte, e mérito do Pedro, é os vídeos de ensinando o mercado a utilizar os equipamentos. Equipamentos e soluções, muitas das vezes soluções que a gente traz multissensores, que não funcionam só com os melhores scanners que tem no mercado, que são os que a gente importa, mas também com o que tem no mercado hoje. E o Pedro tem feito um trabalho para o nosso time de HDS, nosso time de laser, que é fundamental, que é criar uma base de estudo onde as pessoas podem entrar e entender o funcionamento de cada um deles. E quando tem dúvida hoje, muitas das vezes eu direciono para o site da Guandaline, guandalinebr.com. Ali tem uma aba Laser Scan, que tem todos os produtos que nós comercializamos, ali tem uma forma didática de entender o que cada um faz. Então, se você não teve na faculdade, você não tem num curso técnico, a gente está mostrando para o mercado como faz isso. A Guandaline também tem um trabalho muito forte no YouTube também, para essa parte de aplicação de produtos, né? Sim, eu estava analisando o YouTube da Guandaline e eu vi que não só para a parte de escaneamento, mas topografia também, né? Um profissional que quer entender um pouco mais sobre determinado equipamento não fica restrito àqueles vídeos estritamente comerciais, né? Tem muitos vídeos técnicos, vídeos longos e com muito conteúdo legal lá para acompanhar também, e na parte de scanner isso está muito forte, né? O Marcos fala uma frase aqui, o Marcos Guandaline fala uma frase que é muito importante. A Guandaline é uma empresa de engenheiros, feito para engenheiros, e que leva muito conteúdo técnico e muita assertividade no que entrega para os seus clientes. Então é uma empresa que se preocupa muito com isso, em ter 100% do conteúdo correto e não deixar o cliente levar o material errado. E isso a gente nota que é um contraste com relação à parte mercadológica, né? Como eu tenho minha formação em marketing, eu acabo analisando isso também. A Guandaline, ela tem tanta essa força na engenharia que o conteúdo ele acaba deslocando daquele conteúdo montado para ser do marketing, para ser comercial. E não é à toa que a gente vê um vídeo que hoje não é comum a gente ter vídeos de 1 hora no YouTube sobre um equipamento, mas ali é um vídeo que está mostrando a fundo o que esse equipamento tem. Isso é muito legal mesmo. Mas agora, aproveitando, e para a gente não perder a linha da parte de laser scanner, hoje eu sei que a Guandaline, primeiro, pegando a linha histórica, houve um momento em que o mercado olhou para drones e a Guandaline olhou para escaneamento, e acredito que isso fez com que hoje a Guandaline fosse reconhecida como a empresa que domina escaneamento no Brasil, ou seja, soluções desde scanners de entrada para aplicações iniciais até as aplicações mais complexas. A Guandaline tem marcas no portfólio que atende. Eu queria entrar com vocês justamente nessa parte de aplicação, porque muitos profissionais de agrimensura, topografia, engenharia, arquitetura, quando a gente fala de escaneamento também e construção, acabam ficando com muitas dúvidas sobre a aplicação. Por que não usar uma estação total e usar um scanner? Me contem para quem está nos acompanhando aqui também, um pouquinho sobre essa distinção, quais são os benefícios, as vantagens, os ganhos em cima disso, porque a gente sabe que quando a gente fala de scanner, a primeira visão que fica na cabeça do profissional é uma solução cara. Essa é a primeira visão. Como é que a gente quebra isso hoje? Eu vou só fazer um adendo comercial, daí você explica tecnicamente, acho que é interessante. Comercialmente eu posso dizer que com 4 argumentos você quebra o preço do scanner ser caro. A partir do momento que você vai para um ambiente, faz a captura da realidade existente no local, você traz 100% das informações e visual, e você não tem muitos profissionais envolvidos em medições e levantamentos, todo esse retrabalho ao longo de 6 meses que você tem, ele acaba sendo mais barato do que você ter um scanner. Hoje nós temos scanners a partir de R$75 mil que suprem tranquilamente esse levantamento de captura da realidade. Eu vou deixar o Pedro falar um pouco mais da diferença do scanner para a estação e por que não usar um outro. As tecnologias hoje são muito complementares, né? Então,
Mesmo que a gente daqui a 200 anos já esteja tudo digitalizado, a estação total nunca vai deixar de existir, né? É um equipamento muito específico e tudo se complementa. Então, a gente tem um levantamento feito com laser scanner, por exemplo. Se eu precisar colocar isso atendendo uma norma, uma NBR, por exemplo, 13733 sobre levantamentos topográficos, eu preciso orientar isso a alguma coisa. Você só orienta o laser scanner usando uma estação total. E, para além disso, você só orienta uma estação total se você tiver um par de GNSS, para você coletar os pontos de saída. Então, assim, as tecnologias elas se complementam. Não tem como chegar para um cliente e falar assim, você nunca mais vai usar uma estação total. A gente vai até que no carro, mas a gente quer ter essa sinceridade. Cada um serve ao seu propósito. Então, hoje nós temos um portfólio completo para cada necessidade que o cliente venha a ter. Então, hoje, quando o cliente chega na Bandaline, ele não vai procurar uma empresa porque a gente não tem uma coisa no nosso portfólio, sabe? Preciso de um scanner? Temos. Preciso fazer uma poligonal de apoio? Nós temos a estação total. Preciso ter os pontos de saída? Nós temos GPS disponível para locação. Então, hoje, a Bandaline ser o maior portfólio do Brasil, o melhor portfólio do Brasil, nos propicia isso comercialmente, né? Ter para o nosso cliente todas as soluções no mesmo lugar. Então, e aí vem uma... Claro. E tem um ponto muito interessante que muitos dos clientes que vêm alugar o equipamento com a gente são clientes recorrentes da parte de topografia. E a dúvida principal, que é uma dúvida que acontece muito, né, Pedro? Eles perguntarem como é que eu já referencio essa nuvem? Como eu ponho essa nuvem dentro dos pontos existentes dentro daquele... E é algo que acontece corriqueiramente aqui dentro. Tem até vídeo no YouTube ensinando a fazer isso. Mas aí a gente vê que o nosso mercado ele ainda está carente do conhecimento aprofundado sobre a tecnologia, né? Porque essa pergunta hoje, se a gente for parar para analisar, ela de certa forma, para vocês que já vivem, já estão dominando esse mundo, ela é simples e básica de ser resolvida, né? E complementando a tua fala, eu acho que esse é um grande ponto de quebra com relação à parte de escaneamento. Porque eu recordo que 2010, 2012, quando o RTK teve um volume de vendas muito grande, tinham muitos profissionais, e eu recordo disso muito claro, que falavam o seguinte: agora eu não preciso mais da minha estação total. Exato. Né? E isso era normal. E aí a gente percebe que agora com o scanner, a visão continua a mesma. E é isso que tem que ser quebrado, porque o que tu colocou foi, para mim, perfeito. As tecnologias, elas sempre serão complementares. Agora, o grande ponto é a gente entender onde a gente atua com cada tecnologia e como a gente tira o melhor proveito. Eu acho que esse bate-papo, e para quem está nos acompanhando, eu acabei de desembarcar da China, eu tive uma explosão de tecnologia lá e vocês não têm ideia da quantidade de obras que eu vi e obras que acontecem muito rápidas. Obras de sair de uma semana numa cidade e chegar na outra já tem uma estação de metrô sendo construída num nível de evolução muito grande. E eu acho que essa quebra que a gente tem é muito em função disso. Hoje as coisas talvez aqui, claro, a gente tem diversos fatores políticos, econômicos, e, enfim, que não é tema da nossa conversa aqui, mas eu acho que essa quebra, para a gente entender realmente que as tecnologias são complementares, ela é fundamental no momento do profissional pensar para que lado ele vai. Vou comprar um scanner agora, vou aposentar meu RTK na estação? Não, muito pelo contrário. Aí vem a visão empreendedora também. Eu vou abrir o meu leque, meu portfólio de soluções para o meu cliente, vou entregar muito mais. Tenho visto vocês apresentando também hoje com o scanner um nível de riqueza de detalhamento dos levantamentos que é absurdo, que com uma estação total com RTK a gente não consegue fazer de jeito nenhum, né? Então vamos quebrar isso agora, vamos começar pelas tecnologias de entrada. Tu falou 75 mil, mas eu sei também que tem a Pro 2, que também, sim, querendo ou não, trabalha com fotometria. O tripé motorizado de R$ 1.500 é o primeiro passo de um arquiteto dentro do BIM. Vamos lá, vamos explorar isso tudo agora então. O Axis é um tripé motorizado que funciona com qualquer celular que você tenha, Android ou iOS. É uma base de 1,5 metro de altura e que você posiciona ele como se fosse um scanner e vai fazendo as cenas com visada. E ele vai gerando a tridimensionalidade do ambiente através da fotogrametria, gerando uma nuvem de pontos que pode ser modelada. Pode ser modelada. Pode ser modelada. Não é a tecnologia que a gente indica para uma modelagem por causa da riqueza de detalhes da nuvem.
Mas se a tecnologia que você tem, você quer entrar no BIM, ela funciona. Nós temos casos de clientes que trabalham só com Axis. Nós temos casos de clientes que trabalharam por anos com Pro2, fotogrametria, também, mas de alta qualidade. Então, assim, hoje a nossa venda deixou de ser uma venda de produto, de equipamento, produto, caixinha, para ser uma venda consultiva. Eu costumo brincar que quando o cliente me liga, a primeira pergunta que eu pergunto, e a primeira coisa que eu pergunto é: quem é o cliente e o que ele quer de entregável? Para a gente saber o que esse cliente faz e o que ele quer receber. A partir daí, muitas vezes acontece discussão interna no departamento do que é o melhor para oferecer para ele. Muitas vezes acontece isso. Então, esse é um trabalho que passou a ser consultivo das nossas tecnologias. O Pedro pode falar melhor. A gente tem um scanner chamado Polaris, que é um scanner que pega 2.000 metros de distância e a 40 metros de distância ele te dá uma precisão de 1,9 milímetros. É o único scanner que a gente conhece, que pelo menos eu conheço, que tem capacidade de precisão topográfica. Então, a gente vai de um scanner de fotogrametria, que é uma base com o celular, a um scanner que pega com esse grau de detalhamento. E aí eu acho que o mais importante é justamente entender qual a aplicação, né? E também, claro, eu acho que o poder de compra do profissional naquele momento, né? E aí o legal é também pensar em uma solução que acho que é muito válida para quem quer entrar nesse mundo, que é o aluguel do equipamento, né? Aluga o equipamento, testa a tecnologia, tem um acompanhamento dos técnicos para poder validar isso, conhecer bem, entender justamente o dado que ele vai estar recebendo, o produto final daquele equipamento, mas já baixamos de 75 mil para 1.500 reais, né? Claro que... É que eu falei de lidar. O primeiro lidar na linha é o... Que aí vai ser a Matterport Pro 3. Que daí ela tem laser, ela vai num trabalho diferente. Perfeito. Mas outro ponto que sempre tem que ser levado em consideração também, e é isso que a gente viu do cliente, é qual nível de detalhamento que você quer. E é por isso que existem vários laser scanners em várias faixas de preço diferentes. Então, muitas das vezes, eles nem concorrem entre si justamente por causa do nível de detalhe que ele entrega. Então, isso é uma coisa que o cliente tem que ter em mente também na hora dele escolher a melhor solução de escaneamento que ele vai ter. E até mesmo, Pedro, existe um profissional em Passo Fundo, muito meu amigo Álvaro Mioto, que ele tem mais de um scanner e ele usa para aplicações distintas, né? Então, ele tem o RTC, ele tem BLK e ele tem Pro 3. Ele também está com uma Pro 2 lá. Então, ele tem 4 equipamentos distintos, fora as estações totais de GNSS, e acho que ele é um exemplo, e ele também já dei o convite para um bate-papo aqui comigo para trazer muitas coisas para a nossa audiência, mas acho que ele é um exemplo perfeito, né? Mas ele quebrou. E o curioso é que quando ele quebrou isso, ele entendeu a dinâmica dessa integração, ele começou a abrir muito o portfólio dele, e o que é mais legal na minha visão, não sei se vocês concordam comigo, mas estão liberados para discordar também, mas depois que ele começou a fazer isso, ele começou a fidelizar muito mais os clientes dele, porque ele começou a entregar coisas que concorrentes dele não entregam. E aí tem um livro que explica a estratégia do Oceano Azul, que é justamente diferenciar a tua estratégia, né? E aí está a visão empreendedora, que eu acho que infelizmente carece no nosso mercado, né? Aquela visão de gestão de negócio, de empreender, de buscar fazer com que sua empresa cresça mais, e quando a gente fala de soluções e tecnologia, a gente está falando disso também, né? E muitas vezes o nosso mercado, na minha percepção, ele acaba ficando muito fechado com relação a isso, correndo sempre alguns passos atrás dos mercados tradicionais. E aí quando a gente vai para essa versão de R$ 1.500, que é o Axis, quais são as aplicações que vocês sugerem para essa tecnologia? Lembrando que aqui a gente fala com arquitetos, engenheiros, aqui tem profissionais da área de imóveis também que nos acompanham. Então, além da topografia, a agrimensura, que já é o nosso público mais forte, né? Vamos pensar nas aplicações com Axis. Eu acho que o Axis tem grandes aplicações na área da arquitetura, na área da engenharia, com acompanhamento de obras pequenas, trabalho de perícia. Se você tiver uma área pequena de perícia,
particular que você tem que fazer. O Axis tem uma função muito grande no segmento imobiliário, até a Matterport é a maior empresa hoje nos Estados Unidos no segmento imobiliário, então ela traz esse DNA do segmento imobiliário e é muito interessante porque dá uma agilidade e uma qualidade de venda muito melhor. O Axis ele é um produto muito visual, né? Então ele vai no cerne daquilo que é a Matterport. Então quando o cliente precisa dar um entregável que o aspecto visual é mais importante do que as medidas, o Axis com certeza o produto vai se encaixar. E áreas pequenas, né? O foco dele é casas, apartamentos, né? Casas de 2 andares ali, um sobrado, esse é o foco do Axis. Produto rápido, portátil, compatível com qualquer smartphone e todo mundo leva numa bolsa, né? Para você gerar um tour virtual de qualquer lugar que você quis, tá? Então, e aí, pelo que eu entendi, quando a gente vai pensar no profissional que ele quer um pouco mais de agilidade no levantamento, ou produtividade, ele migraria para a Pro 2. Então, o Axis seria para aquele profissional que está entrando para esses segmentos específicos, imobiliário, arquitetura, pequenos ambientes, quer fazer o seu próprio escaneamento, contando com a plataforma da Matterport, que depois vocês podem falar um pouquinho, que é sensacional também, mas o que já pode investir um pouco mais numa tecnologia para ter uma produtividade maior, já migraria para a Pro 2. Na realidade, isso é praticamente automático. O cara que começa no Axis, o profissional que começa no Axis, ele percebe que ele fez um investimento baixo, conseguiu ter um resultado rápido e muito rapidamente ele migra para o segundo equipamento. Esse é o caminho natural dele. É muito rápido, não é? É impressionante. E ele não é que ele se desfaz de um para o outro, ele fica com os dois. Porque a Matterport Pro 2 é uma câmera fotogramétrica de altíssima resolução, altíssima qualidade de imagem e altíssima velocidade de captura. Então, quando você está trabalhando com um equipamento como esse, você pega áreas maiores, você pega trabalhos maiores que você consegue entregar com maior qualidade e maior velocidade. Eu não sei o ano exato que foi lançada a Pro 2, ou Pro 1, Pro 2. A Pro 2, se eu não me engano, é um produto de 2017 para 2018. Então, ficou 7 anos, os 6 anos no mercado não sei o Pro 3. Né? Então, mostra um pouco da longevidade da Matterport nos seus produtos também. A Matterport ela tá localizada no Vale do Silício, né? No coração. No coração. Tem uma história curiosa de saber como que a Matterport surgiu, né? 2010, mais ou menos, os sócios que inventaram a Matterport, eles tinham um problema, a Matterport foi voltada para o mercado imobiliário, eles tinham uma dificuldade muito grande em, além do tour virtual, que já é uma coisa que nos Estados Unidos já era uma realidade nessa época, mas eles não conseguiam extrair medidas, eles não conseguiam medir nada. Tinha um tour virtual, mas vai caber o fogão, alguma coisa assim, vai caber minha geladeira, e eles pegaram o Kinect, que era o sensor de movimento da Xbox, colocaram num tripé motorizado por eles mesmos e saiu o primeiro protótipo da Matterport. Então, assim, essa é a veia também de desenvolvimento deles, né? Todo o Kinect veio a Matterport Pro, que a gente chama de Pro 1 no Brasil, e ficou muitos anos no mercado dos Estados Unidos desse produto. Caramba, essa é uma das grandes vantagens de estar num lugar de alta tecnologia, de alto desenvolvimento tecnológico, né? E aí, quando a gente pega a Pro 2, que é o segundo modelo aí na escadinha de crescimento de valores, de investimento. A gente tem, obviamente, as mesmas aplicações que o Axis, penso eu, certo? Sim. E o que mais a gente consegue agregar com ela? Ali, a Pro 2 ela já tem um sensor de profundidade mais profissional, né? Então, já consegue entregar uma nuvem de pontos de ambiente interno mais confiável também. Então, até pensando no mercado imobiliário, na hora de uma pessoa... Isso hoje já é realidade, né, gente? Se você entrar no site da Loft e filtrar as casas e apartamentos de São Paulo, que são propriedade da Loft, todas são tour virtuais da Matterport, todas, sem exceção. Então você entra no site da Loft, você consegue abrir um tour virtual, você consegue extrair medidas daquele apartamento que você quer comprar ou alugar, você sabe se a sua máquina de lavar cabe naquele espaço programado para ela. Quando eu fiz a minha mudança, o meu fogão, aconteceu isso comigo quando eu me mudei de Minas Gerais para São Paulo, o fogão não coube. Fatalmente, se eu tivesse um tour virtual na Matterport, eu já teria comprado um fogão na minha mudança. Então, assim, a Matterport tem esse viés de você conhecer o aluno, isso vem da captura de realidade em si, né?
Você conhecer um lugar antes de você estar lá facilita muito a sua vida, né? Isso que o Matterport propõe também. Eu tenho só um tema do Pro2 que é interessante, que o Pro2 pode ser a primeira ferramenta para um escritório de arquitetura que quer trabalhar com nuvem de pontos. Por ser uma câmera de alta profundidade, de grande profundidade e alta qualidade, ela já gera uma nuvem de pontos com uma excelente qualidade de trabalho. E com as evoluções da plataforma Matterport junto com o Pro2, hoje através do Pro2 você pode exportar uma planta baixa da plataforma e com testes feitos aqui, as medidas batem praticamente 100%. Então a ferramenta se tornou de 8 meses, 7 meses para cá, uma ferramenta que tem um valor absurdo para esse segmento. Não só imobiliário, mas como de arquitetura também e o de levantamento de obras. Então a ferramenta ganhou um corpo muito grande de novo. Mesmo sendo um equipamento que tem 7 anos, ela deu continuidade nos trabalhos dela. Mas penso eu que, mesmo sendo um equipamento de 7 anos, desde a sua criação, quando a gente fala desse tipo de equipamento, a gente está falando, assim como um iPad, um iPhone, vai sofrendo atualizações de firmware, vai lapidando essa tecnologia, mas o mais importante é a integração que ele tem com a plataforma Matterport, né? E antes da gente migrar para Pro 3, que daí já vem com a tecnologia LiDAR embarcada, falando em equipamentos que atuam com fotogrametria, eu gostaria de ouvir vocês falando sobre a plataforma da Matterport, porque quando a gente fala de outros laser scanners, a gente está falando de um computador específico para processamento de dados, de um software específico do fabricante, de um know-how para processamento de dados, de nuvem de pontos, uma expertise muito maior. E pelo que eu entendi e vi até agora, a Matterport no seu desenvolvimento veio muito forte com a plataforma também, né? Então assim, pensando nesse primeiro momento com a tecnologia da Pro2, com o Axis, o que o profissional tem de vantagens dentro da plataforma da Matterport? Na minha visão comercial é o fluxo inteligente de financeiro para uma cobrança de um projeto. Se você tem um investimento muito alto num equipamento de scanner, em software de processamento, em computador com alta complexidade para trabalhar com nuvem de pontos e alto custo de armazenamento, você passa a ter um valor muito alto para ter um payback. Não acho que todos os clientes que a gente trabalha, que hoje tem laser scan, necessitariam efetivamente ter esse alto custo nos scanners. A Matterport vem com uma visão disruptiva e democrática. Ela vem com o intuito de uma visão americana, né? Quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Então ele faz um equipamento com um preço extremamente honesto, ele faz uma plataforma com um preço extremamente honesto e ele te permite comprar o on-demand. O que eu preciso? Eu preciso de uma planta, de uma nuvem de pontos. Qual o tipo de nuvem de pontos? Uma ponto leve, com menos densidade, com memória BJ, que abre em qualquer programa XYZ, ou uma nuvem de pontos de alta complexidade, com global views para eu abrir e fazer um trabalho de modelagem. Então ela te permite escolher o que você quer. Depois a gente pode falar um pouco mais das opções, mas ela é extremamente democrática e extremamente disruptiva. Pode-se dizer que qualquer pessoa hoje consegue operar uma Matterport em campo e gerar o resultado no escritório muito rápido. A operação de todas é extremamente simples. Simples. Tem um aplicativo tanto para Android como para iOS, Sim. baixa no smartphone ou no tablet, dependendo da complexidade, tem que processar em memória, obviamente, do smartphone, mas extremamente simples. E isso já me leva, em função da minha veia mercadológica, a pensar na questão do profissional que está buscando ampliar a sua empresa, o seu negócio, né? Pois bem, a maioria dos profissionais tem uma dificuldade imensa de contratar outros profissionais com um nível de conhecimento já para ir a campo e fazer os seus levantamentos. E aí o que eu vejo são muitos agrimensores contratando alguém para ficar no administrativo, no financeiro, e eles sempre indo a campo, sempre indo a campo, sempre indo a campo. Quando a gente fala dessa tecnologia, ele pode contratar uma pessoa que não conheça e com uma breve instrução de quais pontos ele deve observar para escanear, essa pessoa vai lá, faz o levantamento, volta e já... Tem um exemplo disso recente, um abraço pro pessoal da Futura Arquitetura, né? Acabaram de alugar um equipamento pra gente, Marcelo.
Eles vieram aqui e passaram 2 horas com a gente. Eles fizeram um levantamento de uma casa inteira que eles querem comparar, né, a nuvem de pontos da Matterport com aquilo que eles já fazem hoje no método tradicional, vamos chamar assim, com treino laser. E eles saíram daqui 1h da tarde, 3 horas da tarde já tinha terminado, uma coisa que eles relataram pra gente que era um trabalho de 2 semanas, eles fizeram em 2 horas. Então assim, a Matterport vem nesse sentido, e é isso que eles buscam, é isso que eles querem, aquilo que você comentou. Eles vão muito a campo, eles querem tornar o trabalho de campo menor para eles poderem se dedicar mais tempo ao escritório, aquilo que eles vão entregar para o cliente. Não ficar tanto tempo na casa deles executando o trabalho, mas dedicar mais tempo no produto final, melhorar a qualidade da planta baixa, partir para um modelo 3D, né, começar a usar o Revit, não usar mais o AutoCAD dentro dos seus projetos. Né? Então, isso que a captura de realidade propicia para os clientes. Ô Pedro, e o Marcelo trouxe a planta no papel A3? Ele veio aqui, a gente ajudou ele a fazer o planejamento. Essa história é legal. Ele veio aqui, ficou medindo aqui a sala várias vezes para treinar a laser dele, mediu a altura aqui do ponto de elétrica, ponto de hidráulica. Para comparar. Para comparar com o tubo virtual, não era nem a nuvem, com o tubo virtual. Ele me ligou 2 dias antes e falou, mas eu não sei, eu preciso que vocês vão em campo comigo para aprender a mexer. Eu falei, não, você vai na empresa retirar, você vai ter um treinamento de operação, isso é muito importante, é o educacional que a gente faz no início. Hoje a gente tem uma equipe, o Pedro conduz uma equipe junto à Sara, que tem um trabalho de ensinar a utilizar. Nenhum cliente sai daqui sem saber utilizar o equipamento, fora todo o suporte que é o grande forte da Mandali. E esse cara ligou, o que eu faço? Eu falei, vamos fazer o seguinte, ninguém vai com você, você traz uma planta, você tem a planta, vou fazer um dia antes. Desenhou a planta da casa, escalonada, tudo certinho, trouxe num papel A4 e eu acho que o Pedro acabou posicionando onde ele deveria colocar dando dicas, né? Onde ele posicionar o Pro3 para ter a melhor sobreposição. Executou o trabalho, então assim, executou, devolveu no dia seguinte de manhã cedo, processou no mesmo dia, isso é importante, né? Que é uma coisa que ele conversou com a gente. Mandamos processar, ele devolveu o equipamento e mandou processar. No mesmo dia ele já estava com o tubo virtual pronto e já tinha nuvem de pontos. 10 minutos depois do tubo virtual estar pronto, já tinha nuvem de pontos disponível para ele fazer o download. Muito rápido. Isso é Matterport, não tem como discutir, né? Se fosse no método profissional, tradicional, ele chegaria aqui às 4 horas da tarde, descarregar o material dentro do computador e daí processar, fazer a limpeza e daí sim sair para trabalhar. Exato. Então, tem a Matterport, principalmente o caso deles, né? É o primeiro contato com o laser scanner. A Matterport tem esse público, a pessoa que ela entende o valor de um laser scanner como o BLK G2, como o RTC, só que ela não tem esse poder aquisitivo ainda. Então começa com o Pro 3, começa com o Pro 2, gera demandas e fatalmente, né, tenho certeza que o Marcelo daqui a uns 3, 4 meses já está alugando o BLK para começar a usar. Eu acho que o Marcelo vai comprar um Pro 3. Mas aí é que está o grande ponto e eu volto lá para a integração e volto lá para o meu amigo Álvaro. Falando em Álvaro, André, um abraço. O André é bom, o Álvaro é mais ou menos. Mas olha só que interessante isso. Ele vai fazer um levantamento com a Pro 3 que vai otimizar muito o tempo dele em campo e no escritório também, comparado com o método que ele vem utilizando, o método tradicional. E hoje o primeiro ponto a gente sabe que a moeda de troca que é mais valiosa é o tempo, né? Então aqui ele já está tendo um ganho. Se ele optar por comprar Pro 3 ou continuar alugando, tanto faz. Não é essa a questão é o que ele está usando. O fato é, indo lá para o Álvaro agora, ele tem a Pro 3, mas ele também tem o BLK, que é um equipamento superior, e ele tem o RTC, que é superior a todos eles. E ele abriu o leque dele. Então percebam que ele aceitou a Pro 2. Exatamente. Ele aceitou a Pro 2. E eu acho que o grande ponto está aí, é entender essa questão de trabalhar com nuvem de pontos, no caso da Matterport, trabalhar também com o tour virtual. E aí quando vai para o tour virtual, uma questão que eu já vi muito e conversei com alguns amigos que são arquitetos inclusive, sobre algumas possibilidades. Tem integração aí no mercado imobiliário e arquitetura. Você fez um tour virtual de uma casa, de um imóvel. Esse tour ele foi projetado
na plataforma da Matterport, depois se vocês puderem explicar melhor, mas eu sei que tem um link de incorporação que coloca no site da imobiliária e no próprio site já acessa o tour, fica muito profissional, o visual fica legal demais, mas o ambiente já está digitalizado. Sim. O imóvel foi vendido. Dependendo do imóvel, o comprador ele quer fazer um projeto arquitetônico. Surgiu uma nova demanda de venda de um produto que já foi levantado. Está pronto para É isso mesmo, não é? Exato. Então, assim, nesse caso não é só a integração que a gente está falando aqui, né, Pedro e Thiago? A gente está falando de um novo leque de produtos que podem ser vendidos por um profissional sem retrabalho. Já está pronto. Vamos para o mundo dos topógrafos? Vamos. O cara já está dentro de uma empresa, você profissional já está dentro de uma empresa, você tem um contrato de topografia com essa empresa, você pode fazer o levantamento do laser scan, ele pode ser usado, vou dar um exemplo de Matterport, segurança do trabalho, para fazer os tours guiados e as saídas de emergência, ele pode ser utilizado para gestão das câmeras de segurança, ele pode ser utilizado para toda a parte de engenharia e engenharia de linha de produção. Ele pode ser usado para a área de marketing, porque ele tem acesso gratuito ao Google Street View, ele tem uma aplicação que ele entra no Google Street View. Dependendo do ponto, pode colocar a tua empresa no Street View. Exatamente. Então esse mesmo material que até então tinha uma visão de engenharia ligada à topografia, passa a ter multifunções dentro de uma empresa e ele passa a ser um custo muito barato. Lembra que você falou do custo do laser scan? Hoje uma ação de marketing para você trazer as pessoas para dentro da sua empresa custa mais caro do que um laser scan. E se você faz isso e passa a ter o acesso através do seu site à sua linha de... um exemplo é o trabalho que eles estão fazendo com o Artefato, patrocinando as amostras e colocando as amostras do tour virtual no dia do lançamento na mídia. E por falar em patrocinar, foi um gancho perfeito aqui para mim, que eu vou aproveitar para falar sobre os apoiadores do Pode Medir. Hoje a gente tem um apoio patrocínio para a gente poder fazer acontecer esse projeto e trazer informação de alta qualidade para você, da Guandaline Posicionamento, aqui de São Paulo, que é o maior portfólio de soluções de posicionamento do Brasil, e também com o apoio da GeoSurvey, que também atua com todas as mesmas marcas que a Guandaline atua também, porém no sul do Brasil. Então, um agradecimento especial aqui à Guandaline e à GeoSurvey. Vamos seguir o espaço dos patrocinadores aqui, né, Thiago? Pô, Pedro, a gente não está aqui porque a gente é bom, é porque a Guandaline está patrocinando, viu? O Marcos está de fora com a grave isso aí. Isso é legal. Mas isso é interessante, porque é uma empresa de decoração que tem o seu público. Vocês estiveram comigo lá, vocês puderam ver, o Gabriel aqui do nosso marketing teve essa semana comigo lá e entendeu um pouco da ação. É um público diferente do nosso, mas é um público que depende do nosso, na construção da base, do radier da casa dele. Então, se a gente consegue fazer a junção desses dois mundos, quem ganha é o topógrafo. Sim. Porque ele vai participar de todo o ciclo de vida do empreendimento. E é isso que a gente quer. E é aí que, na minha visão, a gente precisa fazer uma força-tarefa e uma união muito forte entre topógrafos e agrimensores para criar-se uma visão empreendedora. Isso. Porque a visão empreendedora é que faz com que a gente enxergue tudo isso. E eu digo isso porque, quando a gente fala de visão empreendedora, eu vou dar um exemplo muito rápido para você que está acompanhando a gente aqui. Vocês falaram sobre o tour virtual, colocar no Street View. Eu tenho frente de trabalho que eu posso pensar com lojas de bairro e tá fazendo trabalhos sequenciais em trocas de showroom, indo lá simplesmente fazendo meia dúzia de escaneamentos, subindo na plataforma e disponibilizando tour virtual. São trabalhos rápidos, eu aumento meu portfólio de serviços. Ganhos recorrentes, porque Ganhos você está cobrando recorrentes. todo mês para deixar no ar. Exatamente. E aí eu paro de me ver só como uma pessoa que faz medidas, mas eu sou uma empresa que atua com... Empreendedor. Eu sou um empreendedor que atua com levantamentos. Sejam eles quais forem. E isso a gente está falando das coisas que já existem na Matterport. A gente nem chegou nas partes de integrações com os parceiros ainda, né? A gente pode deixar no exemplo da Threads aqui. O tour virtual da Matterport serve de base e vira praticamente um laboratório.
você pode mudar a cor da parede da sua casa, você pode trazer um objeto 3D e posicionar ele dentro do tour virtual. Então você, como o escritório de arquitetura, né, você tem lá os modelos dos móveis que você quer colocar dentro da casa. Isso aqui é feito na Artefatos também. Exato. Então é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de uso. Por exemplo, essa cadeira, eu tenho um modelo 3D dela. Posso colocar dentro do tour virtual na Matterport e ver como vai ficar na sala da minha casa antes de eu comprar. Então o Matterport, dentro de um conjunto de soluções, é muito forte. E isso a gente está falando de arquitetura. Se a gente for falar de integrações com o Autodesk, por exemplo, né? Então a Matterport tem integração com a Construction Cloud do Autodesk, Procore. A Matterport tem API SDK aberta, então se você quiser desenvolver uma solução usando a Matterport como base, você pode. Então é um mundo de possibilidades. A Matterport não é só um tour virtual. E aí é que está o grande ponto, porque eu acho que essa foi a visão que ficou no primeiro momento sobre a Matterport e que agora vem sendo quebrada com mais profissionais conhecendo a tecnologia, a plataforma, as integrações também, né? E unindo tudo isso com outras tecnologias, a Gandalini anunciou agora na Mundo Gel também uma parceria com a Pix4D e a Emilid, que são duas marcas que estão também no portfólio, e vou falar desse no meio de tudo isso porque eles trabalham com fotogrametria também, não? Sim. Eu vou dar a minha visão comercial desse equipamento. Esse equipamento eu tenho como visão ser o primeiro scanner do topógrafo, do agrimensor. Olha, isso é forte, hein? Sim. Ô produção, isso dá corte, hein? Isso dá corte. E por que isso? Porque ele agrega a tecnologia do Emilid, que é um GNSS multiconstelação de altíssima qualidade, com a tecnologia de um software como o Pix4D, unindo esses dois materiais, e a tecnologia de um iPhone com LiDAR. Então você tem um scanner a laser por baixíssimo custo, com um software permanente, com um trabalho que você pode ali no dia a dia tirar o RX, o Emilid, e trabalhar com um GNSS normal com correção via internet. Então hoje, até desculpa os termos se não estão certos, não é minha área de atuação a topografia, mas hoje que você tem um equipamento que ele abre um leque para você trabalhar esse empreendedor. Eu vou escanear, eu vou fazer um levantamento topográfico, eu vou fazer uma marcação de pontos. Então esse equipamento te abre uma gama de trabalho. Acho que o Pedro pode falar mais correto isso, mas isso é muito legal. E aí é até interessante para colaborar com a tua fala, o Thiago diz que não atua com topografia, na verdade ele atua na parte de escaneamento para topografia. Por quê? Porque aqui na Gandalini Posicionamento existem equipes multidisciplinares de engenharia separadas. Então existem engenheiros que atuam somente com estações totais e com GNSS. Thiago e Pedro conduzem o time de HDS, né? Que é a parte de escaneamento. Então só para... eu não trabalho efetivamente com os GNSS e com as estações. Topografia realmente está sempre junto com a gente, mas os termos corretos do GNSS eu acabei perdendo. Mas aqui o legal é que a ideia do Pode Medir é que seja um bate-papo descontraído, sem milímetros, sem cortes, que a gente possa falar o que quer num bate-papo despretensioso. A ideia aqui é trazer informação de qualidade, mas que não pese tanto. Então, tá tudo certo. Pedro, como que funciona efetivamente? Posso perguntar? Claro, tá liberado. Pedro, o funcionamento do Pix4D é muito novo, até para mim hoje. Eu saí para uma apresentação, tive 2 apresentações de tão recente que é. Seria legal o Pedro explicar um pouco do processo dele, porque é muito interessante. Eu acompanhei que o Pedro estava fazendo uns testes antes da minha viagem. Eu acompanhei só uma leve saída e vi que é realmente espetacular. É muito rápida essa integração e prática, uma solução pequena, fácil de transportar. Conta pra gente. A Emilid junto com a Pix4D, todos parabéns mesmo, né? Porque assim, o entregável, o jeito que você vai a campo com ele é diferente, né? Vai numa maleta, tem os itens separados ali, um hard case, né? Não é um produto amador, digamos assim. Então, qual é a ideia? Né? Tem o iPhone, que pode ser qualquer modelo de iPhone, depois a gente deixa claro para os clientes que pode ser um iPhone com LiDAR ou sem LiDAR, funciona também. Mas nós recomendamos o modelo Pro Max justamente por causa do LiDAR e da foto de melhor qualidade. Então nós temos hoje um iPhone 15 Pro Max junto nesse kit,
E fica o iPhone 15 Pro Max, que é o cérebro de toda a operação. Ele tem um LiDAR, ele tem um sensor fotográfico, um receptor GNSS completo, que é o RX. Então ele recebe correções via N-Trip, multiconstelações. Então a gente faz os testes aqui, ele funciona exatamente como um RS2, só que menor, mais compacto. Ele é um rover. Exato, ele é só rover, ele não é base. Então ele só recebe correções e só recebe correções via internet. Então esse é o uso do RX. E ele, por ser um receptor N-Trip, ele pode ser tirado do suporte do MLead, colocar no bastão convencional, e o aplicativo do MLead é gratuito, o MLead Flow. E você consegue fazer coleta e locação de pontos. Então, assim, é uma solução que não é só para escaneamento. Você consegue, num conjunto que você compra, num conjunto de soluções, usar o seu dispositivo móvel próprio e transformar ele num dispositivo de captura de realidade. Isso tudo já é referenciado e não tem limite de tamanho de levantamentos. Então você pode fazer o levantamento de uma praça, como a gente tem aqui, ou fazer métodos de levantamento para finalidade de cadastro urbano, por exemplo, levantamento de fachadas, uma coisa que está ficando muito forte, né, hoje no Brasil, cadastro urbano, principalmente em regiões de periferia, né, comunidades principalmente. E aqui já vai ter um questionamento, né? É um equipamento de captura de realidade voltado para a área externa. Tem um custo mais acessível do que um SLAM convencional. Por que você vai levar um laser scanner de R$150 mil para fazer a captura de realidade em comunidade, se você pode levar uma solução mais compacta? Esse é o foco do Pix4D. Uso de áreas externas, cálculo de volume também, perícia, esse é o foco dele. Então, por exemplo, e o aplicativo da Pix4D para computador possui essa dona ali também junto. Então, pode integrar essas imagens ao mesmo tempo. Então ele costura os dois, até o nome que a Pix4D usa, né? Stitching, de costura. Então você executa o levantamento, por exemplo, aqui da Gudarini, com fotogrametria, você só vê no telhado. Geralmente as fachadas não ficam muito boas. Em campo você complementa com o Pix4D e já fica referenciado. Então assim, é uma solução muito inovadora que a Gudarini pôde trazer para o Brasil e somos representantes únicos porque nós temos o contrato com a NVIDIA. E agora nós temos o contrato com a Pix4D total de distribuição. Então, toda a gama de produtos. Então, complementando sobre o que tu colocou dessa solução, com o RX aliado ao conjunto Pix4D, o smartphone e o suporte, também abre-se um leque para tirar o RX, o MLead RX dali, conectar em uma base N-Trip e fazer um levantamento topográfico convencional no modo RTK. Tradicional. Aí vem uma segunda questão que pode surgir, e como eu sou um aluno aplicado, eu prestei atenção no primeiro episódio com o nosso amigo Jadson, eu já vou sanar essa dúvida aqui. Base N-Trip não tem em todos os lugares. Aí é que você se engana. GeoPlus é um serviço que foi desenvolvido pela equipe de engenharia aqui da Guandarini, é um serviço de envio de correção N-Trip também. Você pode contratar esse serviço com a Guandarini, conectar o seu RX e usar. Ou então, uma outra solução, o profissional pode adquirir um RS2 ou alugar um RS2 com a Guandarini e colocá-lo como base N-Trip para o RX, porque o RS2 tem essa tecnologia, né? Eu sei que você está da parte de escaneamento, mas como eu tive a primeira aula... A gente tem falado bastante. Isso remete ao meu começo da Guandarini, né? Eu fui suporte técnico de GNSS. Então essa parte já conhece bem também. É parte da minha formação, né? Então assim, o MLead quer ser gratuito. Os receptores do MLead são compatíveis nativamente com ele. Então, mesmo que você não tenha uma base do GeoMais, ou mesmo uma base do IBGE próximo ao seu escritório, o seu escritório pode se tornar uma base da internet. E você pode aumentar muito a sua produtividade usando o receptor da MLead. Então, acaba que você pode comprar uma base da MLead, e ele pode ser rover também, se tiver outra conexão à internet ali, e você, com a solução da Pix4D junto com a MLead, o RX, você tem mais um rover para você utilizar. Então acaba que uma empresa de topografia, se tiver um par de RS2 com RS3, fica com 3 receptores no total. Um base e 2 rovers. E aumenta ainda mais a produtividade. Exato. E muitas das vezes a pessoa não precisa coletar dado bruto. Ela vai a campo para coletar dados em tempo real. O RX é feito para isso. E aí quando a gente está falando de levantamento via N-Trip, a priori, as bases N-Trip já estão processadas, ajustadas e corrigidas.
exceto se nós instalarmos um RS2 em campo agora, nesse Exato. momento, e mandar transmitir. Aí eu Exato. preciso fazer a correção dessa base. Exatamente. Mas eu confesso que eu já conversei com muitos profissionais que são agrimensores, amigos meus, que já têm a unidade de MLead instalado no próprio escritório. Exato. E aí saem só com o rover a campo. Isso já está Hoje virando tem tendência. Starlink, né? Exatamente. Internet em qualquer lugar. Então, Exatamente. hoje, até um pouco de assunto, mas é aquilo que a gente comentou no começo, se complementa. Exato. Então, hoje em qualquer lugar do Brasil você tem conexão à internet. Se tem internet, tem NTIP. Então você pode ter o RS2 na sua casa e mesmo que você vá a campo, um lugar que não tem internet, coloca a internet de Starlink no seu carro e acabou. Você tem um Pronto. NTIP novo. Tá Tem, resolvido. tem muita empresa de topografia montando os carros já com Starlink. Tem. É sensacional o trabalho que estão fazendo. Com placas fotovoltaicas para alimentação, baterias extras. Trabalho muito legal. A evolução no mercado topográfico e de agrimensura é muito grande. Parece assim, a gente falou de GNSS e de estação, mas tudo que gira em torno disso tem um crescimento muito grande. Toda a tecnologia que se acresceu a essa área. E o laser scan é o passo seguinte, e é o complemento seguinte do mensor. Exatamente. E falando em seguinte, adentramos a Pro 3 agora? Pro 3 é o sonho de consumo de todo mundo. Por quê? Você gosta dessa, né, Thiago? Não, eu confesso, antes eu trabalhava só com os equipamentos da Leica. Eu usava boné, camiseta, shorts, tudo Leica. Garoto propaganda. Leica. E de um tempo para cá eu tenho entendido que cada equipamento tem a sua funcionalidade. Os equipamentos da Leica são insubstituíveis em precisão e qualidade de entrega para engenharia fina, para um trabalho de altíssima precisão. A Matterport, com a Pro 3, consegue atender 70% dos trabalhos existentes hoje no mercado. 70%. 70%. Hoje, quando você fala de 20 milímetros a 10 metros de distância, você pensa num scanner que faz uma cena a cada 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. A Matterport é um equipamento que faz uma cena em 19 segundos. É muita diferença. Então, se você consegue pôr mais densidade na nuvem, fazendo mais cenas no mesmo ambiente, então você vai ganhando, você tem um equipamento que vai te dar uma qualidade de nuvem muito boa, mas muito boa mesmo, e vai te dar um tour virtual de fotogrametria de altíssima qualidade. Mas aí vem um ponto, Thiago, que talvez também seja uma quebra de paradigmas necessária, que é o comparativo de catálogo técnico. Sim. Porque se a gente só olhar catálogo técnico agora, essa informação que tu me trouxe não estaria ali. Não. Eu vou olhar aquela pressão a cada 10 metros, eu vou ver que o outro tem uma pressão 6 melhor em milímetros, 40 metros, 60. Sim. É isso? Assim, o Pro 3, isso virou uma regra de 3. Se ele em 10 metros erra 2 centímetros, em ambiente interno ele vai ter por milímetro também. Então, assim, o Pro 3 no ambiente interno, para levantamentos arquitetônicos, acaba se equiparando ao laser scanner convencional. Mas é aí que está a grande sacada, porque assim, eu estou tentando buscar aqui as perguntas para o Thiago e para o Pedro como um leigo. Então eu quero fazer todas as perguntas e eu entendo que nessa vida não existem perguntas bobas. O bobo é não fazer pergunta, É isso aí. né? Então assim, acho que o grande ponto de quebra aqui é a gente entender o quê? O tempo de escaneamento. Exato. Quando a gente vai para um scanner que trabalha com alta precisão e tu tem configurações de densidade dessa nuvem, tu vai ter um escaneamento ali de 2 minutos e meio mais ou menos. 4 minutos e meio, vai. 4 minutos Na e meio. alta densidade. Tá, 4 minutos e meio contra 19 segundos. Então aqui nesses 4 minutos e meio eu já fiz umas 10 cenas fáceis com esse aqui mais em conta, vai. Sim. Exato. Mantendo a mesma qualidade nos dados, investindo menos e tendo uma plataforma que me apoia na grande maioria dos trabalhos, isso? O Pedro outro dia pegou uma nuvem da Matterport, foi até muito interessante. E ele pôs para fazer uma leitura de, como fala, stitching tem o sobreposição. Deu 6 milímetros. 6 milímetros. 6 milímetros de
precisamos numa área interna. Isso aí foi. A gente fez um teste de georreferenciamento em área interna do Pro3, porque os clientes tinham dúvida justamente disso. A Matterport é o laser scanner, beleza, mas em área interna qual é a precisão final que eu consigo chegar? Então a gente pegou 3 pontos aqui dentro da linha por estação total, uma T07 de 1 segundo, medindo esses pontos. E fizemos o escaneamento com o Pro3 e fizemos o georreferenciamento no recap depois. O relatório final deu 6 milímetros de erro médio desses pontos. Então, assim, em ambiente interno, essa questão dos uma certa distância, 10 metros, né, que é o padrão para você fazer a comparação de um scanner com o outro. Mas, no ambiente interno, você está muito próximo do seu elemento de interesse. Então, acaba com essa precisão menor. E isso vem da nossa venda consultiva, né? O que você precisa? Qual o entregável que você quer? Que querendo ou não, quando a gente pensa no investimento, a gente tem uma junção de vários fatores, né? Eu acho que o primeiro e principal deles é a resposta dessa tua pergunta. Qual é o produto final? Né? O que tu precisa de fato? E não qual equipamento precisa, né? Agora, o outro ponto é quanto eu posso investir? Sim. Né? E aí a gente tenta, penso eu que essa solução, analisando assim, 19 segundos, aqui eu estou batendo tempo. Agora quando eu for bater valores, a diferença é grande. Vai grande. Né? Mas vamos lá, você me perguntou a primeira pergunta que você fez, por que o mercado de scanner no Brasil demorou para desenvolver? A Matterport foi a barreira, foi o divisor de águas disso. A Matterport veio com um preço extremamente agressivo, veio com uma proposta completamente disruptiva do que a gente está acostumado, e quando o Pedro, acho que um mês antes, começou a trabalhar o produto, quando eu cheguei na Vandaline, foi quando chegou o produto. Nós tivemos um estouro de venda de produto, de apresentação, das pessoas conhecendo, roadshows, e daí a gente falou, então vai chegar um ponto que isso vai esfriar. Não esfriou, porque o mercado entendeu que eles podem ter um laser scan, que o laser scan realmente faz parte do negócio. E assim, a gente pode falar que a gente atendeu os mais diversos clientes do mercado. Um cara que fazia protótipo de praça de pedágio, um cliente que queria fazer volumetria de pilha, e a gente pegou uma barreira muito forte que as pessoas falavam, o mercado falava que... Fiquei sabendo que houve até um documentário, isso é sigiloso? Isso é sigiloso. Mas teve um documentário. Netflix. Teve Netflix. E foi usado... Foram usadas 2 tecnologias nossas, o Matterport e o Polaris. E o Polaris. Sim. 2 tecnologias distintas e distantes, né? Então, perceba quando a gente fala de topografia e agrimensura, alguns anos atrás a gente falava de levantamentos convencionais, a gente falava de estação total, a gente falava de teodolito, a gente foi para a estação total, depois para a RTK. Agora a gente está falando de laser scanner e a gente não está mais falando de levantamento convencional só. Né? É óbvio que os levantamentos convencionais eles permanecem, a gente sempre vai ter muitas obras, muitas modificações, muitas melhorias, muitos acompanhamentos, né? Muitas edificações sendo construídas, mas série para o Netflix. Efeitos especiais, né? E essa semana teve uma segunda pessoa falando de efeitos especiais com a gente. Então, assim, não é só agrimensura, né? A captura de realidade é universal. Imagina pro nosso técnico aqui que veio com a frente da agrimensura, veio com um conhecimento técnico absurdo que o Pedro tem. Hoje ele está se transformando realmente num técnico de captura de... Se transformou, né? Num técnico de captura de realidade. É impressionante hoje os temas que a gente trata dentro da nossa sala. E até quando a gente fala de escaneamento também, tem tantas frentes. Agora a gente teve esses episódios com o Rio Grande do Sul, né? E a gente pega essas catástrofes agora que aconteceram, como que a parte de escaneamento apoia a reconstrução dessas catástrofes? Olha, lamentável o que aconteceu, né? A gente se solidariza muito com os moradores da região do Rio Grande do Sul, vocês são do Rio Grande do Sul, né? E a gente pôde acompanhar um pouco. Lógico que a gente nunca vai saber o que é passar por isso, mas a gente pôde acompanhar e
ajudar de alguma maneira, mas uma parte importante da reconstrução é como você vai acompanhar essas obras também. Então, com certeza, a gente vai ter um aumento de investimento em infraestrutura na região do Rio Grande do Sul, beleza, mas como a gente vai ter o compliance disso? Então, como nós vamos fazer o acompanhamento de uma obra? E aí entra a captura de realidade. Hoje nós temos ferramentas que permitem você comparar aquilo que seria o real, que é o número de pontos, com aquilo que foi projetado pelo engenheiro e pelo arquiteto. Penso eu que tu vai falar da Cinto. Também, não apenas. Né? Antes do cinto eu quero fazer um adendo. Vamos lá. A gente falou da catástrofe depois que aconteceu, da reconstrução. Vamos entender? Como a gente sabe que isso vai acontecer? Nunca sabemos. Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo. Como se reconstrói algo que você não tem um arquivo histórico? Então vamos lá, vamos usar o scanner para proteger o nosso patrimônio público? Escanear antes e criar... O que tu está trazendo agora é mais uma opção para o meu portfólio de serviços. Sim, eu posso oferecer isso para o meu cliente. Sim, você deve oferecer isso para o seu cliente, inclusive para a Secretaria de Turismo local da sua cidade, para o Departamento de Patrimônio Histórico. Nós tivemos aqui há pouco tempo com uma pessoa do IFAM, e ela ficou louca com a tecnologia que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio e começou a falar, mas isso a gente tem que ter em todo, realmente. Pô, teve uma igreja que estava vendo no Rio Grande do Sul, que foi destruída, que tinham obras de artes maravilhosas, frescos e pinturas que nunca vão ser reconstruídos. E aí é um ponto muito legal, porque assim, na minha visão, e mais uma vez, vocês estão liberados para discordar de mim, mas eu acho que o principal conhecimento, o principal domínio que o empreendedor deve ter é o domínio de venda. E isso a gente fala muito no Projeto Norte, que é um projeto que eu tenho dedicado aí à educação dos profissionais de agrimensura sobre gestão, vendas, divulgação, enfim. Mas isso que tu comentou é uma habilidade comercial. Por quê? Tu está levando para o teu cliente uma dor que ele nem sabe que tem. E aí tu está fazendo uma venda extremamente técnica. Tu está mostrando para ele um possível problema que ele pode ter e tu está sanando antes de acontecer. Exato. Mas a gente tem isso exemplos de, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, por exemplo, pegou fogo. Mas, graças a Deus, né, semanas antes, uma equipe da Ubisoft esteve lá fazendo o levantamento daquela igreja. Eles puderam reconstruir ela como ela originalmente. E a dor dessa profissional é a mesma ideia. Então, por exemplo, a gente teve um projeto aprovado com financiamento do governo federal, do Rafael Rigoni, né? Um abraço para o Rafael, fez o levantamento de todas as igrejas de Ouro Preto. Então, é um patrimônio histórico que está preservado com Matterport. Então, é um tour virtual, é um projeto que qualquer pessoa consegue entrar, acessar, feito com Matterport. A partir do momento que ele está digitalizado, a gente consegue manter a fidedignidade. Além de uma proteção da engenharia e da construção, eu tenho a possibilidade de um trabalho de marketing da Secretaria de Turismo, criando um catálogo de igrejas, e eu tenho a possibilidade de uma gestão de orçamentação para manutenção do patrimônio. Esse tipo de serviço, se eu não estou enganado, eu vi algo com Matterport no Globo Repórter, talvez, não quero fazer jabá aqui, mas de uma gruta, de alguma coisa assim, não teve? Tem um professor, né, que está utilizando uma Matterport Pro 2 para fazer levantamentos de gruta, fazer análises das... Mas tem a disponibilização do tour virtual também para que as pessoas possam conhecer o espaço. É a multi-utilização de um único levantamento. Até tem pesquisas que indicam, né, foi uma área de pesquisa da minha graduação também. Quando a vontade de você ter o tour virtual é que quando uma pessoa, principalmente quem tem dificuldade de locomoção, por exemplo, né, alguma dificuldade de motor, alguma coisa desse tipo, se ela conhece o ambiente antes dela estar lá, ela já sabe as dificuldades que ela vai enfrentar, ela sabe o que ela pode ou não fazer. Então, se você vai fazer uma visita numa gruta, ainda mais pensando em segurança, as pessoas conseguem visitar aquele ambiente antes. Vai ter os avisos, né? Onde pisa, onde não pisa, o que faz, o que não faz. Aí depois você vai para a visita, né? Aí o visitante já vai preparado. Exatamente. E esse mesmo aspecto tem sido muito usado pelo Zillow americano, que utiliza toda a tecnologia Matterport para a criação dos 3Ds, para fazer os levantamentos das portas de banheiro
Na locação do apartamento você consegue medir e ver se tem acesso suficiente para cadeira de rodas. Então o tour virtual tem sido utilizado isso muito forte. Os Estados Unidos passaram por grandes guerras, tem um alto nível de pessoas com deficiência, então eles utilizam da plataforma de locação, de venda de imóvel, utilizam. Então quando a gente vai para a plataforma da Matterport, independente do modelo, Axis, Pro 2, Pro 3, ou outros equipamentos que não façam parte da gama de produtos Matterport. mas que sejam compatíveis. Exato, o VLK da Light é compatível com o Matterport. G1, né? Pode subir lá esse arquivo e fazer o tour virtual. Arquivos ou produtos finais que já venham no momento que eu terminei meu levantamento. O primeiro deles, tour virtual. Quais são os recursos que a gente tem? Eu vou usar a expressão gratuitos. Nativos é melhor, né? Porque na verdade o profissional ele faz uma adesão à plataforma, né? Então ele vai ter uma quantidade de espaços ali, enfim, mas subiu aquele escaneamento todo dele. Quais são os produtos nativos que ele já pode usar? A Matterport, a gente está falando tanto de inteligência artificial ultimamente, né? E a Matterport usa a inteligência artificial desde o começo dos processamentos. Então, a IA da Matterport, chamada Cortex, processa o levantamento dos clientes e agora saiu uma atualização recente, foi em fevereiro desse ano, que é o relatório de propriedade. Então, um cliente, ele recebe uma planta baixa desenhada, um pré-desenho da planta baixa, junto com a adesão da assinatura. É só ele subir o processamento na Matterport e dormir, literalmente, no outro dia ele vai ter o tour virtual dele e a planta baixa já desenhada pela inteligência artificial da Matterport. Caramba! Então ele faz cálculo de tudo, né? E o arquivo em CSV que ele pode subir para qualquer software de cálculos. Então, aí, né, esse desenho da planta baixa, ele tem o cálculo de área e pé direito de todos os cômodos. Você pode exportar isso tanto um PNG dessa planta baixa, que você nem precisa pagar mais por isso, né? Já você consegue fazer esse download e gerar esse relatório. Então, você colocar no site imobiliário, por exemplo, ou você fazer um controle, uma gestão, né, do seu ativo, você sabe a dimensão de cada cômodo, o pé direito de cada um deles. Automaticamente, né? Só de subir o tour virtual para a Matterport. E aí dentro do tour virtual tem outros recursos, né? Sim. Hoje a Matterport investiu em plugins também no tour virtual, né? Então tem cartão de visita, dá para você colocar uma bússola agora no tour virtual para orientar, né? As partes que já são clássicas da Matterport, como etiquetas, rótulos da planta baixa. Então a experiência de navegação do Matterport é muito completa, divisão por pavimentos, né? Várias coisas. Essa parte da bússola é interessante, porque a gente fala de mercado imobiliário. Posição solar. Exatamente, onde é a face norte para você vender. Então, quando você mandar o tour para o seu cliente, você já direciona a face norte para ele. A parte do cartão de visita, um grande medo do mercado brasileiro imobiliário é que não é igual o realtor americano, que é vangloriado. O mercado brasileiro imobiliário está começando a criar um corpo e ter a consagração do trabalho que eles fazem, que é árduo. É de domingo a domingo, é plantão, é um trabalho muito forte. Então agora o que acontece? O cara que é empreendedor, o cara que tem uma cabeça boa, ele vai investir numa Pro 2. E daí ele vai poder fazer o cartão de visita da imobiliária dele, ou da empresa dele, ou do trabalho dele. Quando ele publicar no Google Street View e alguém quiser uma casa naquela rua e bater o dedo lá, vai estar o nome dele lá. Então ele vai sair na frente dos concorrentes dele do mercado, porque a Matterport premia quem, não sei se premia ou valoriza quem realmente é empreendedor e vai sair à frente. É aquilo que você falou, né, do Oceano Azul. Então, quantos imobiliários existem no Brasil hoje? Milhares, né? Quantos trabalham com tour virtual? Nós temos um caso legal, né, de Atibaia. Uma imobiliária pegou um tour virtual numa casa e levou em 3 dias para uma mulher do Rio de Janeiro que nunca foi. Aí é que está um ponto interessante, porque eu li uma matéria sobre isso, não vou me recordar onde, porque quando a gente fala de venda de imóveis, a gente está falando, querendo ou não, de funil de vendas, né? E quando a gente fala da visita, despende tempo, despende dinheiro, o corretor ele precisa se deslocar até o imóvel. São pessoas que nem têm interesse. A pessoa só quer olhar. E o querendo ou não, o tour virtual ele cria esse funil e ele acaba trazendo para dentro do imóvel as pessoas que já estão num momento mais propício ao fechamento, né?
Então tá aí uma grande vantagem para você profissional que está pensando em também atender o mercado imobiliário ou já tem parceria com algumas imobiliárias. A Matterport tem um apoio muito forte a isso. No site da Gandalini tem esse case desenhado e tem um guia completo de como foi feito, todos os trâmites. Vale a pena analisar esse guia e ver se cabe para você, se faz sentido para você ter um equipamento desse trabalhando. E até um ponto legal, Thiago e Pedro, é que para você que está acompanhando e você quer saber um pouco mais sobre os produtos de escaneamento e também a linha de topografia, agrimensura convencional que a Gandalini disponibiliza, é só acessar gandalinibr.com. Se você quiser ver os scanners, tem lá na home laser scanner, só clicar lá, todos os modelos vão ter todas as características. E o mais legal de tudo isso é que a Gandalini tem um cuidado para todos os produtos terem alguns vídeos sobre. Vocês vão ver bastante o Pedro lá. O Pedro é o astro da Gandalini na parte de escaneamento. Com essa voz de locutor. Meus queridos, vamos falar do cinto? Eu quero avançar antes da cinto com vocês para a linha da Leica agora. Ah, boa. Eu quero avançar para a linha da Leica porque eu acho que a gente falou da Matterport que veio para abrir esse mercado, né, para popularizar, digamos assim, para tornar mais acessível o laser scanner para os profissionais, mas a gente tem a Leica que, querendo ou não, é uma empresa de vanguarda, uma empresa que tem mais de 200 anos e sempre esteve um passo à frente na tecnologia de altíssima precisão. Tivemos 10 anos à frente. Exatamente. 10 anos à frente. Eu estava acompanhando agora, há pouco tempo atrás, no ano passado, a Leica lançou o primeiro receptor GNSS com um sensor de imageamento. E aí a gente nota que agora o mercado começa a caminhar junto e querendo ou não, isso traz muitos sinais sobre a qualidade de uma marca, né? Quanto que ela despende em pesquisa e desenvolvimento. Vamos falar sobre os scanners dela e como a gente pode usar, já que a gente falou de arquitetura. Pro 3 pode ser usado para engenharia. O Thiago já nos deu um dado aqui que 70% dos levantamentos podem ser utilizados com Pro 3. A Matterport fala mais, né, Pedro? Pode falar deles. Nós somos mais conservadores. Mas aí, onde a gente usa a Leica e qual é o uso em cada lugar? Eu poderia responder naqueles outros 30%, mas nós poderíamos ser. Mas eu acho que o nosso público que está nos acompanhando, e olha que a gente já está com esse bate-papo por um bom tempo, para quem está nos acompanhando até agora, Thiago, merece uma resposta mais completa. Então, vocês não saem daqui sem dar ela. Perfeito. Promessa. Brincadeiras à parte, a Leica foi uma das primeiras empresas do mundo a entender o tempo de reflectância do laser e usar isso para gerar medidas. O primeiro laser scan, a primeira ferramenta de medição a laser que se iniciou nesse segmento de laser scan foi uma ferramenta chamada Disto, que veio da base da Leica e que até hoje está à venda, né? O BLK3D chama, uma ferramenta muito interessante, que ele tem a direção de um único facho de laser. Se um único facho de laser consegue te dar a tridimensionalidade do ambiente quando você posiciona em outro ângulo, logo quando você espalha esse laser em 360 graus, você vai ter a tridimensionalidade completa do ambiente. O que a Leica fez? Simplesmente transformou isso num negócio de altíssima qualidade. Os equipamentos da Leica são os equipamentos mais robustos que tem no mercado. São os equipamentos com a melhor qualidade de entrega, com a melhor precisão do mercado. Até o Pedro pode falar tecnicamente melhor que isso, mas efetivamente hoje você pega um equipamento da Leica, qualquer outro concorrente, a robustez e a entrega da Leica não tem igual. O tempo de operação e a praticidade de operação dos softwares da Leica não tem igual. As soluções complementares que a Leica oferece, os softwares, CloudWorks, Cyclone 3DR, o Cyclone Enterprise, que é uma ferramenta em nuvem muito legal para você armazenar suas nuvens de pontos, fazer a colaboração delas. Então, eu digo assim, existe o mercado, esses 70%, mas esses 30% que são os mercados industriais, são os mercados maiores hoje, de plantas industriais, de
plataforma de petróleo, diversos segmentos industriais grandes, você tem que utilizar um equipamento da Leica. A própria parte de monitoramento também, Monitoramento também, sim, monitoramento de obras também, monitoramento de barragem dá para utilizar. Falando de scanners da Leica, né, uma coisa que a gente até, como a gente tem um portfólio muito grande, inclusive de nível, não só de nível de detalhamento, mas de acurácia também, então a gente deixa isso muito claro para o nosso cliente, entender até onde o Macport vai e aonde a Leica começa. Então, a gente costuma dizer que o equipamento da Leica é para o cliente que quer precisão dimensional. Então, se para ele aquela dimensão faz diferença, ele chegar e tirar o diâmetro de um tubo, por exemplo, esse grau de detalhe, fazer o detalhamento da sanca do gesso, por exemplo, esse é um cliente Leica. Essa é a diferença, aí onde mora a diferença de um scanner de altíssima qualidade de pontos para onde chega uma T-Port Pro 3, que é um produto mais geral, uma aplicação mais de arquitetura geral, digamos assim. Então a gente tem equipamentos hoje como o BLK G2 que já saiu 10 anos à frente do seu tempo. Então os equipamentos que concorrem com o BLK G2 hoje pesam de peso físico 5 vezes mais que ele e não conseguem entregar no vídeo ponto semelhante. Então a gente teve um cliente que fez até um abraço à Emerson da EV Topografia, né? Ele alugava a Slam convencional, alugou pela primeira vez o BLK G2, cara, o produto que ele gerou é inacreditável, foi o BLK G2. A gente olha para o número de pontos, a gente não acredita que aquilo veio, ele fez esse scan que pegou só 800 gramas. Esse é o cliente do Nordeste, do Guedes? Não, um cliente aqui de São Paulo mesmo. Então, assim, é uma pessoa, assim, extraordinária de entrega. E é um equipamento de 800 gramas. Você vai ver um laser scan que gera um ponto semelhante de uma das nossas concorrentes, digamos assim, e pesam 6, 7, 8 quilos, para gerar mesmo número de pontos, demorando 7 vezes o tempo que ele faz. Então é um produto extremamente excepcional. E com o preço de uma fração do scanner do concorrente. Exato. Então os laser scans da Leica, eles são muito à frente do tempo, né? Muito à frente. Impressionante, mas aí a outra pergunta que eu faço agora, onde eu entendo que eu preciso ter uma aplicação diferente entre o BLK G2 e o RTC? Hoje está uma linha muito tênue, tá? Para nós é uma felicidade ter um laser scanner desse nosso portfólio, porque o BLK G2 ele é incrível, mas ele não é o RTC. Não é. Que é mais incrível. Ele não é o RTC. Então o RTC hoje ele tem uma densidade de número de pontos que nenhum laser scanner do mercado tem, semelhante a ele, na mesma faixa de preço e no mesmo tamanho que ele pesa. São 2 milhões de pontos por segundo, né? 2 milhões. Milhões. Então imagina, né? Comparando a estação total, igual o Thiago comentou, é um ponto por medida. O RTC são 2 milhões de pontos por segundo de giro. Então ele faz e o giro dele é de apenas 26 segundos sem a foto. Então é uma qualidade, uma densidade e uma acurácia inabalável hoje no mercado, né? Os clientes nossos, até nas locações a gente costuma recomendar aos clientes, não usa densidade alta para RTC. Você não precisa para a maioria das aplicações. Vai na média, vai estar parcelando o tempo ali de levantamento, mas um cliente que faz o levantamento de uma planta industrial, onde tem muitos tubos, uma alta densidade de informações, aí a gente fala para ele, usa alta, porque você vai ter todos esses detalhes da soma de pontos perfeitamente representados através do desenho feito à mão. Pedro, aqui 2 milhões de pontos por segundo é muito ponto, cara. Sabe uma outra vantagem de usar o RTC nesse caso? O duplo scan. Ele tem uma solução que o duplo scan faz dois giros de escaneamento. No segundo giro de escaneamento, tudo que se movimentou dentro dessa faixa rotacional, ele deleta da cena. Ele entende que é algo que não deve estar não deveria estar lá, e isso reduz um tempo de trabalho de cadista de limpar a cena que é absurdo. Absurdo, ainda mais quando as pessoas estão fazendo levantamentos em áreas que tem pessoas. Exatamente. Rua, você vai fazer um trabalho de fachada de prédio. Esse scanner que pega 120 metros de altura. 120, 130. 130. Tudo que se moveu entre um e outro, ele apaga. Independente de estar aqui, agora está aqui. Ele apaga. Porque são movimentos diferentes. Outra situação, até falando do industrial, imagina você fazer um pipe hack, você precisa desenhar ele do início ao fim para desenhar uma peça. Se você não tivesse 1.9 milímetros no inicial ou menor,
chegar no fim, qual a diferença que vai te dar um pipe rack? Então, cada equipamento tem a sua funcionalidade e a sua utilização. Compensação de inclinação, né? Então o RTC ele, teve até uma das críticas que antes se tinha um equipamento, né, que era a parte dele de precisão de inclinação. E ela ainda corrigiu isso via atualização de firmware. Se fosse uma empresa diferente, tem que lançar um novo produto. Essa é a diferença da Leica, né? Uma atualização de firmware torna o equipamento praticamente novo. Penso eu, posso estar muito enganado, Pedro, mas isso acontece porque, tanto na Matterport que falamos antes também, como com a Leica agora, porque são duas marcas que desenvolvem seu produto, né? E muitas vezes a gente está falando de equipamentos que tem, eu criei o layout, aí eu vou comprar determinada placa de um fabricante, o sensor LiDAR vem de outro, e aí tem uma mistura. São E aí os slants. Os slants. Os slants Hoje, são assim. todos os slants que tem no mercado derivam da mesma base de trabalho, que são a junção de um LiDAR com uma placa, não é um ímã, como chama? Um sensor inercial. A Leica tem o equipamento dela que pesa 700 gramas, o LK2 Go. Então, eu ia tocar nesse ponto agora, porque esse é outro queridinho de quem conhece, né? Sim. A gente vê muito pouco ele aqui na empresa, né? Não para. Não para. Mas aí assim, a gente tem, vamos montar o nosso tripé aqui igual ao logo da Guandari. A gente tem o BLK G2, a gente tem o RTC. São dois laser scanners Nós podemos fixos, falar dos né? três, né? O BLK tradicional, que é o único scanner com câmera termal Também. que a gente tem, que é o nosso scanner de entrada hoje na linha Leica. E o G2 veio com a tecnologia VIS, que é a mesma do Exatamente. RTC. E não inibindo a comercialização do G1. G1 não, do primeiro BLK. 360. O primeiro BLK é um equipamento que tem uma aceitação e um histórico no mercado gigantesco. O seu amigo Álvaro é um exemplo. Tem também, né? Ele tem e utiliza muito nos levantamentos o BLK, porque ele trabalha em diversos eixos de operação. A câmera termal permite que você faça uma análise para análise de redução de custo de energia, dependendo do que você quiser dentro de um ambiente, de um prédio, um estudo de fachada. Então é um equipamento muito utilizado ainda. O G2, o RTC, e daí a estrela a vela do bolo, que é o BLK. A cerejinha, cerejinha, não a vela. Então assim, se a gente fosse, vamos juntar o BLK 360 com o BLK 360 G2 no mesmo pacote nesse momento para facilitar. Mas se a gente fosse separar a linha BLK 360, BLK To Go e RTC, se a gente tivesse que dar principais aplicações para diferenciá-los, como é que a gente poderia colocar isso? Olha, eu Te coloquei numa fogueira, né, Pedro? É que assim, hoje, pela qualidade dos produtos que a Leica, aquilo que ela entrega, até a gente pode trazer o BLK2Go para o BLK Arc, por exemplo, né, que é um robô que é o mesmo sensor do BLK2Go. Então a gente tem o RTC como um produto de altíssima acurácia e ele é voltado para os clientes que precisam entregar a melhor número de pontos possível. Não apenas isso, o modelo 3D que ele vai gerar a partir desse número de pontos tem que literalmente representar a realidade. Então esse é o cliente para o RTC 360. O BLK, a família BLK, ela é voltada para os clientes que também precisam de um número de pontos excelente, mas não nesse grau de excelência. Então, fazer um levantamento de um as-built, por exemplo, de uma casa, um levantamento mais simples de construção, um levantamento do dia a dia, o corriqueiro. Nessa entra a família BLK 360. E o To Go é produtividade. Isso ele não se iguala. Qualidade de número de pontos, já tem muita experiência com o uso do To Go, né? Então, parte de produtividade, fazer vários levantamentos por dia com o mesmo laser scanner. E ele é diferente dos slants chineses porque é uma tecnologia toda dali. Então é a câmera integrada junto com o sensor, integrado junto com a bateria no corpo único de 900 gramas. Então é um produto muito diferente, né? E a parte de produtividade dele é inigualável com isso. Eu posso dizer com propriedade, Pedro, porque eu acompanhei os testes do BLK To Go feito por vocês, mas também acompanhei outros slants e é nítida a diferença. É gritante. Então, na do To Go, você consegue juntar duas caminhadas do To Go. Eu sinceramente duvido você conseguir juntar duas caminhadas de slant diferentes. Eu vou te dar um exemplo de como eu utilizaria o To Go hoje.
por ser uma nuvem não estruturada, eu utilizaria ela em áreas que eu tenho riscos e impactos. Então, eu estou fazendo um trabalho numa comunidade onde eu não posso perder tempo parando, estacionando e andando. Ele é um equipamento que vai me trazer alta densidade de nuvens, 780 mil pontos, 680 mil pontos. Vai me dar densidade de nuvem para eu trabalhar aquele material. Ou numa indústria, estou fazendo a indústria inteira com RTC, tem uma área de fornos que não pode parar. Se eu parar uma RTC a 180, 200 graus, o equipamento vai entrar em pane. Então, nessa área de impacto, alto impacto de temperatura, eu posso fazer uma passagem rápida, a 4, 5 km por hora, dar uma caminhada e captar esse material a mais. Fora o trabalho sim, que eu já fiz muito, que era a captura de escolas públicas, não causando impacto, entrando dentro de creches, berçários. Então saía de um ponto inicial e até o fim da escola e criava uma única nuvem da escola inteira. Esse trabalho foi feito na época em outra empresa, mas a gente estressou o BLK Archigol até entender onde ele podia ir. Hoje eu posso dizer, é um equipamento muito forte, muito forte. Chegava a fazer 3, 4 levantamentos de escolas por dia. Nossa, é muita produtividade, muito, né? 5.000, 6.000 metros por escola. Aí acho que a gente conseguiu, espero que a gente tenha conseguido chegar numa resposta mais completa sobre, mas creio que eu tenho entendido. Porque quando a gente fala de base de sensor de escaneamento, a gente está falando da mesma base para ambos. O que muda é que um é estático e o outro cinemático. Isso que o Thiago tocou nesse ponto, né, de nuvem de pontos estruturada e não estruturada, isso é um fator determinante na hora que o cliente escolher o laser scan que ele vai usar. Então, basicamente, os lasers... O que é uma nuvem de pontos estruturada? A nuvem de pontos estruturada, ela permite que você faça a análise de acurácia dela entre cenas e uma análise dela da sua precisão geral. Então você tem um controle de acurácia de junção entre uma nuvem de pontos com a outra, você consegue gerar um relatório disso, um PDF, mostrando, né, o software da Leica, o Cyclone Register, ele gera um relatório, por exemplo, e lá mostra a precisão de junção entre uma cena e outra e a precisão total do seu levantamento. Então os clientes que precisam desse nível de entrega, ele não pode usar um slam. Mesmo sendo delicado. Entendi. Exato. Ele tem que usar um laser scanner estático. Entendi. O laser scanner cinemático, em contrapartida, ele gera nuvem de pontos não estruturada. Essa nuvem de pontos, ela não consegue ser analisada. É por isso que laser scanner cinemático vem escrito lá no catálogo. É precisão absoluta, precisão relativa. Então você não consegue mensurar essa precisão dele. Você acredita naquilo que está no catálogo e acabou. E é aí que entra o BLK Tool. Você pode confiar no catálogo do BLK Tool, porque foram testes feitos para aquilo, né? E até entra numa razão, né? Por que tem tantos slams chineses no mercado, assim, né? Com respeito da palavra, né? Mas são os slams são white labels mesmo. Então um slam é igual ao outro. Por quê? Acredite-se que na China quebrou-se a patente dos sensores de profundidade para carros autônomos. Acabou que as empresas enxergaram nesse tipo de tecnologia para você fazer levantamento e colocou isso como se fosse um laser scanner cinemático. Então, assim, quando você compra um slam desse tipo, você está usando uma tecnologia que foi pensada para carro autônomo e dá uma aplicação topográfica para isso. Então, são coisas que não batem. O BLK Tool não. É a tecnologia voltada para levantamentos, né? Então, não foi pensado para carro autônomo. É uma tecnologia para levantamentos de imóveis. Então, aí entra por que o BLK Tool é diferente. E o desenvolvimento de software também. Que é justamente, na verdade, quando a gente fala do foco de desenvolvimento da Leica Geosystems, Exato. que é uma divisão da Leica, o foco dela é justamente esse mercado em específico. Então, é por isso que a gente tem produto que é pensado nisso, tem software que é pensado nisso. Exato. Então, toda a tecnologia de desenvolvimento é pensada justamente na engenharia, na construção, né? O Register é um exemplo disso porque você pode juntar, além de outras caminhadas do BLK Tool, você pode juntar outras nuvens de pontos da própria Leica também. Então você pode ter uma nuvem de pontos do RTC de uma área, do BLK de outra, do BLK Tool, e o software junto. Quando você tem um slam convencional, que o software também acaba sendo white label, como você vai juntar essas nuvens de pontos a outras, né? Então, a gente tem essa saída. Mas isso a gente vai deixar. Tem esse caminho. Nessa eu não vou deixar vocês correrem na frente, porque
que essa é a minha cereja do bolo. Mas antes da cereja do bolo, e para a gente não alongar ainda mais, Polaris. Está correto dizer que o Polaris seria uma aplicação mais voltada para mineração? Sim, mas também para catálogo urbano, porque ele tem uma função stop and go presa em cima do carro, com um GNSS georreferenciando cada cena, que dá uma agilidade nessa captura de fachadas, nesse cadastro de fachadas. Então, ele pode ser utilizado para isso, para gestão de rodovias. A gente teve um cliente que utilizou para pista de aeroporto, que você tem que ter um ângulo perfeito, um trabalho perfeito de acurácia. Então, E tem a questão do alcance dele também, sim, principalmente para as zonas de Precisão em longa distância. O Polaris ele foi feito para isso. Ele é o laser scanner long range, então ele tem quase 2 km. Ele consegue manter essa precisão mesmo a 2 km de distância, densidade de informações. Então ele foi feito para isso, essa aplicação. Se eu fiz bem meu dever de casa, o Polaris ele tem uma função que ele emite 2 feixes, um que ultrapassa 4 feixes. Fiz mais ou menos a minha função de casa aí por 2. Qual é a ideia? É um feixe único de laser. É que existem 2 tipos de laser scanner. Tem o laser scanner que emite luz, que é o laser scanner convencional. Então ele trabalha por emissão simples de laser e é um retorno único. Então ele emite o pulso, volta. E assim tem a medição, né, que é o TOF, né, Time of Flight. Então tem o tempo de viagem da energia eletromagnética lá. E o Polaris, ele trabalha com diferença de fase. Então, para explicar de maneira bem genérica, assim, é como se fosse um laser scanner, um laser um pouco de maior calibre, e ele consegue transpassar esses A parte de poeira, de mineração, por então, exemplo. é por isso que ele tem mais de um retorno. Ele emite um pulso laser e esse mesmo pulso tem mais de um retorno. Então, é por isso que ele consegue ele gera 4 níveis de pontos, né? O primeiro retorno, o segundo, o terceiro e o último retorno, que ele viaja até o final e volta. ele é um tiro de 12. Exato. É um tiro de 12. É um pouco mais forte, né? É um soco. E ele pode ser usado em ambientes que tem partículas de suspensão, chuva inclusive, ele é aprovado. E aí vem um ponto importante também. Não é IP67, né? Não. É mais. Não, ele tem IP54 convencional, mas ele pode ficar instalado num local protegido e mesmo que esteja chovendo, você gera os dados. Né? E aí vem um ponto importante também, que é, já ouvi de alguns profissionais isso e estou tentando buscar tudo que eu já conversei com diversos amigos da agrimensura e topografia para o nosso bate-papo aqui, que eu acho que é bem relevante. Poxa, mas eu vou comprar um equipamento de 75 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, não pode pegar poeira? Isso é... Aí eu acho que vem um ponto importante, porque assim, existem equipamentos que não são feitos para isso, né? é a aplicação dele. E eu já vi casos de profissionais que queriam muito usar o BLK 360, o primeiro BLK, em mineração. Espelho exposto, Exatamente. sujeira, partículas que podem danificar o espelho. O BLK-G2, o novo Já é BLK, encapsulado, é né? encapsulado. O RTC é perfeito. O Polaris também funcionaria. O ideal, por exemplo, se tiver partícula de suspensão, as pessoas falam assim, o equipamento é sensível à poeira, não é isso o ponto. É que se tiver poeira na frente, ele vai capturar a poeira, ele não vai capturar o elemento de interesse. E aí a nuvem de pontos vai ficar... Exato, cheio de chama-se de ruído, né? Fica todo cheio de ruído. E aquilo ali não é o equipamento que está com problema, é que ele capturou o ambiente, o ambiente estava com problema. De certa forma ele capturou certo. Exato. A poeira. Exatamente. Mas a cereja do bolo é agora. Vamos lá. Eu estava analisando aqui. Matterport, Leica, que dispensa apresentações, Pix4D, que é uma marca tradicionalíssima quando a gente fala de imageamento, vai? E aí a Mandarine não para por aí agora também. Não, Emilite também, que é uma marca que, junto com o Pix4D, já eu- é conceituada no nosso mercado. Eu até não trouxe porque a Emilite está mais na linha de GNSS, É, né? mas Mas aqui tem a junção, né? Muito boa essa junção. Porque se a gente for falar das marcas que a Guadarini vende, talvez a gente precisaria de mais umas 2 horas de podcast mais aqui pra... 2 pares de mão.
Mas aí assim, tem a Teledynatec com o Polaris também. Aí agora, mais uma marca integrando ao time da Gondarini, que é a Cinto. Como diz um amigo meu português, horas pois, mas por quê? Eu vou dar minha visão. Eu acho que se a gente trabalha com multissensorismo e multimarcas, a gente tem que ter uma solução que agregue todas essas nuvens de pontos num único ambiente. O Cinto é uma integradora de nuvens de pontos que você pode utilizar para fazer a gestão das nuvens junto ao modelo BIM e o desenho 2D. Então ela faz a integração de todas as etapas de obra e através de label ela vai gerando os avanços de obra visual. O que eu posso dizer do Cinto é, eu trabalho com o Cinto há muito tempo. Foi uma solução que logo que eu vim para a Gondarini, nós tentamos trazer, mas havia algumas resistências do mercado, nós estudamos um pouco. Em contato com a Cinto nesses quase 2 anos, nós firmamos esse contrato e trouxemos essa solução. O grande intuito nosso é permitir que todo mundo que tem hoje dificuldade com softwares com transmissão de nuvens de pontos, ter uma solução extremamente fácil de usar, extremamente simples de usar e que trabalha num URL padrão de internet. O Cinto é hardware agnóstico, né? Então não importa o hardware que você use, você consegue usar o Cinto para entregar os nuvens de pontos do seu cliente. Né? Qualquer nuvem de pontos. Qualquer. E essa solução ela fica muito mais focada para a engenharia? É a Matterport da engenharia. Pode chamar assim. A Matterport da engenharia. Porque ela faz a integração com um BIM. Eu posso trazer o meu modelo BIM, então eu construindo uma fábrica, eu quero saber onde vão passar os dutos, os pipe racks, eu trago o modelo e aplico em cima da nuvem de pontos. Na visão de vocês, BIM no Brasil, realidade ou ainda não? Eu sou um pouco crítico ao BIM feito no Brasil. Eu acho que a gente faz a modelagem, a gente não faz o BIM. Nós estamos agora entrando efetivamente na obrigatoriedade do BIM, mas o BIM não deveria ser obrigatório. O BIM deveria ser uma realidade dos empresários. O BIM tem como função reduzir custo na obra, reduzir tempo de construção, já fazer as detecções de problemas antecipados através de modelos de famílias criados. E o mais importante que ninguém vê do BIM é a operação. A partir do momento que você tem todas as famílias desenhadas e você sabe onde tudo passa dentro da sua obra, num problema de manutenção você tem uma facilidade e um custo baixo de construção. Acho que o BIM está ganhando um corpo. Eu acho que o trabalho que a Matterport inicial fez de te permitir ter um modelo 3D mais barato foi muito importante nesse 1 ano e 8 meses que a Matterport está no mercado. A Leica já vem fazendo um trabalho muito bom de captura, mas agora efetivamente ela precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é utilizar a informação para criar o projeto e a modelagem. É aí que o Cinto entra, né? Então, antes de ter uma solução como o Cinto, era muito custoso e as pessoas às vezes nem sabem que tinha como você comparar o modelo real versus aquilo que está sendo projetado. Isso no Cinto é nativo. Então é só você entrar com o modelo IFC lá e ele faz essa comparação para você. E não apenas isso, dá para você comparar números de pontos diferentes. Então, se você não tem um time, ainda no Brasil não se tem tanta maturidade assim, mesmo que salpim que quem irá fazer a modelagem. Então, às vezes, você consegue fazer um avanço de obras no próprio número de pontos. Então, você pega um número de pontos de uma semana, compara para do outro. E vai comparando. Exato, ele vai te dando essa informação, né? Então fica tudo de maneira visual. E é online, você não precisa ter uma super máquina da NASA para fazer comparação de número de pontos. E acho que aí acaba sendo a tendência do mundo hoje, né? A gente nota que a plataforma da Matterport startou com isso, na parte de escaneamento. A Cinto é assim também. Quando a gente pega diversos outros softwares já conhecidos do mercado, eles estão migrando já para essa parte online, para o cloud, exatamente. Então,
Acho que tem muitas vantagens em cima disso, porque o primeiro pensamento que a gente tem é o investimento. Ah, mas eu vou ter que pagar um valor anual, eu quero ter a minha licença perpétua e pronto. Vantagens que eu vejo nisso. Quando a gente tem uma assinatura anual, a empresa que está nos fornecendo esse serviço, querendo ou não é um serviço, né? Ela tem que estar buscando sempre um desenvolvimento constante para a manutenção daquele cliente. Porque senão eu não renovo minha assinatura e eu acabo assinando com outro. Então a gente acaba tendo uma disputa saudável e o profissional, que é quem está investindo, acaba ficando sempre com tecnologias modernas na mão, com atualizações o tempo inteiro. Isso é bom demais. Vamos dar 2 passos para trás? Vamos, eu gosto dessa frase. Eu também gosto, você sabe quem é, né? O que é interessante, eu trabalhava com software antes de vir para cá. E o interessante do software é que se você vende um software para o cliente, ele tem a obrigatoriedade de comprar permanente e utilizar permanente, esse software em muito pouco tempo cai em desuso. Ele cai em desuso. Isso é visível. Então, chegava épocas que a gente ia fazer renovação de contrato com os nossos clientes e ele fala, não vou nem renovar, nem sei porque eu ainda tenho. Porque cai em desuso. Sempre tem um software evoluindo e vindo e apresentando e barateando. E trazendo novos recursos. Exatamente. Então, para que não caia em desuso e você não tenha um aporte inicial muito grande na compra de uma solução, é por isso a evolução do SaaS, né, das soluções em nuvens. O desuso também é a própria, por exemplo, o REST. O REST ele já está indo para 10 anos de mercado. Então ele está aí, mas quando a partir ele tem um CCP que mantém ele em desenvolvimento. Então você pode ter uma licença permanente, beleza, mas daqui a 2, 3 anos é certeza, principalmente vindo da Leica, né? Você vai ter um software que se aprimorou e você quer ter esses aprimoramentos no seu computador. Então você pode ter um CCP ali, volta a atualizar o seu software e segue. O REST mudou faz 2 anos, né? Sim, um ano. Exato. Era saia quando virou REST. Querendo ou não, e olha só que interessante, a Leica já trabalhava com essa cultura de certa forma, de forma híbrida. Exato. Né? Então, ela permanece. A Leica está se adequando a essa norma com o novo software deles, né? HDXR, HDXDR, que ele vai fazer o trabalho de escritório processando o trabalho de campo vir para o escritório via internet. Em tempo real. Em tempo real. Então você está fazendo um levantamento com o BLK2Go, ele já tem a tecnologia para estar ligado no seu celular e exportar isso para o escritório. Chegou a hora de você não precisar mais ir a campo acompanhar o seu funcionário para saber se ele está realmente fazendo ou não o levantamento. Quanto custa hoje um engenheiro na obra? Exatamente, mas assim, eu acho O que... engenheiro não, o engenheiro fazendo acompanhamento de obra, ele não fazendo o trabalho principal dele, do planejamento. Mas eu acho que a visão da tecnologia é justamente essa, ela tem que otimizar, ela tem que facilitar, ela tem que nos fazer ganhar tempo ou liberar um pouco mais de tempo no nosso espaço para realmente empreender, para realmente vender mais serviços, pensar em novos serviços para o nosso leque. Esse é o papel da tecnologia. Por muito tempo a gente falava, e agora ainda se fala com inteligência artificial, nossa, muitos empregos não vão existir mais, e de fato alguns empregos não existirão mais. Mas vão ter outros. Mas terão outros, e é por isso que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e usar a nossa cabeça com uma visão empreendedora. Porque se a gente tiver sempre a visão empreendedora na nossa cabeça, a tecnologia pode modificar, pode evoluir e a gente vai sempre usar ela a nosso favor. Sempre se adequando. Acho que esse é um grande ponto. Meus queridos, só um único ponto, você que não sabe para onde seguir a sua carreira, se especialize no levantamento da captura de realidade, porque é um segmento que cada dia mais contrata mais gente para fazer esse trabalho. Empreenda para esse lado, nem que seja com um Axis, para você começar a prestar esse tipo de serviço no mercado. Você tem carência de profissionais. Carência de então profissionais. a gente começou um quadro final do Pode Medir, que a sua dica é, e você já deu, Thiago, agora vamos à dica do Pedro para os profissionais que estão acompanhando a gente aqui até o final, eu nem sei quanto tempo já passou. Mais de 2 horas. Está 2 horas já. A minha dica principal é acompanhe o YouTube da Gundarinho.
porque ali nós estamos diariamente postando conteúdos que vai modificar a maneira que o profissional de geomensura ou os profissionais de captura de realidade que estão começando a usar o laser scanner a ter contato com essas tecnologias. Então, treinamentos de Matterport, de Leica, de Pixel, a gente vai começar a disponibilizar esses materiais para os clientes de forma a identificar essa tecnologia e cada vez mais as pessoas terem acesso a isso. Legal demais ver e acompanhar de pertinho o trabalho que a Gondarini vem fazendo ao longo dos anos, de não simplesmente trazer uma tecnologia e entregar para o profissional, mas sim buscar soluções integradas para o melhor aproveitamento do projeto daquele profissional específico. O que vocês usaram como termo de venda consultiva, eu vejo de perto e posso comprovar isso, e acho que nesse bate-papo aqui a gente conseguiu ver em vocês que é o métier da Gondarini isso, né? E acredito que se nos derem mais corda a gente vai muito longe nesse papo, porque laser scanner... A gente não pode mostrar nada, né? Imagina se pudesse. Mas aqui da minha parte, eu queria dizer que essa é a ideia do Pode Medir, é a gente poder trazer profissionais que distribuem equipamentos, profissionais que prestam serviços, profissionais que estão envoltos na área de engenharia de agrimensura e topografia, para poder ter esse bate-papo, esclarecer dúvidas, trazer informação de qualidade. Então eu espero que você tenha gostado do segundo episódio. Se você gostou, clica aqui no botão de curtir. Vamos fazer essa comunidade de agrimensura e topografia elevar a régua. Então, se você acha que tem algum colega seu de profissão que mereça também acompanhar esse podcast, clica aqui no botão de compartilhar e envia para esses seus colegas. Pega os grupos de WhatsApp de topografia, que eu sei que tem muitos, envia esse episódio aqui para eles e vamos juntos elevar a régua da agrimensura e topografia. Por hora, você já pode medir. Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço!